O setor dos transportes e logística passa por transformações significativas, onde novas tecnologias estão permitindo maior eficiência e o uso de modelos operacionais inteligentes. Em paralelo, vemos uma crescente demanda dos clientes por soluções mais atualizadas e inovadoras. É nesse cenário que a Praxio se destaca como um hub de soluções especialistas no setor. Deixamos para trás uma empresa construída a partir da tradição para buscarmos renovação cíclica e contínua através de um mindset digital, com mensagens claras de futuro e centrada no cliente. Estamos mais maduros e maiores. Somos uma equipe de mais de 400 profissionais especialistas distribuídos em 6 unidades e que garantem um atendimento focado no negócio de transportes, gerenciando mais de 40 mil usuários que conferem 98% de satisfação. Já investimos 15 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento de produtos e projetamos mais 15 milhões de reais nos próximos 3 anos. Criamos o Laboratório de Inovação, nosso espaço onde nascem novos produtos e onde recursos antigos são reformulados. Trouxemos do mercado uma equipe multidisciplinar, composta por designers e desenvolvedores com experiências diversas, capazes também de disseminar conhecimento, o que aumenta nossa capacidade de inovação. Assim, inteligência artificial, IoT, Machine Learning, UX, além de integração de sistemas, Smart Data, nuvem, informações on-time e sistemas customizáveis são demandas cada vez mais comuns em nossos processos. A união com a Hive Cloud ampliou nossa participação no mercado do transporte de cargas e logística das pequenas e médias empresas, expandindo nossa atuação para a indústria, o varejo e o e-commerce. Em 2019, lançamos o 3PL, uma ferramenta revolucionária na auditoria do frete e gestão de transportadores, que contribui na redução do custo total do transporte de mercadorias. A aquisição da Avacon nos tornou ainda mais relevantes neste mercado, que representa 75% do transporte rodoviário do Brasil. Trouxemos para nosso time a expertise da inteligência artificial para a otimização da operação do transporte de cargas. Nossos clientes já contam com robôs que automatizam todo o processo operacional e coletam informações disponibilizadas em grandes torres de controle. A compra da Alton ampliou nossa participação de 37% para 52% de market share no setor do transporte rodoviário de passageiros, ampliando a possibilidade de ofertas para empresas de menor porte. Além de possibilitar o desenvolvimento da plataforma Praxio Luna, que oferece o controle efetivo de múltiplos canais de vendas, das passagens comercializadas em guichês de rodoviárias, agências de viagens, portais de vendas e até mesmo na venda embarcada, possibilitando a comercialização de bilhetes de ônibus dentro do próprio veículo. As aquisições, somadas à aposta contínua em inovação, impulsionaram os bons resultados da companhia nos últimos anos, quando conquistamos a liderança na oferta de tecnologias para gestão, nas áreas de transporte rodoviário de cargas, passageiros e logística na América Latina. Para 2019, mantém-se as projeções de crescimento otimista. Além dos nossos 3 ERPs, nosso portfólio conta hoje com mais de 17 soluções, além de tantas outras já em desenvolvimento. Éramos uma empresa de produtos que construiu uma marca. Hoje, somos uma marca que constrói produtos. Nós somos a Praxio. Olá, boa tarde. Meu nome é Valmir Clodrão, sou o CEO da Praxio. Eu estou aqui para dar as boas-vindas para vocês todos nesse evento, onde vou mostrar a integração nossa com a Envia by Bus. E essa integração ela foi feita justamente para trazer mais faturamento para os nossos clientes. Então, nessa pandemia, todo mundo passou por dificuldades, grandes dificuldades, está passando ainda. E nós queremos, com essa movimentação, justamente fazer isso, ajudar, trazer encomendas de novos mercados para os bagageiros dos ônibus. Então, eu quero agradecer a mediação do Alexandre Pelegi, agradecer todos os participantes da mesa, e toda a gente e todo mundo que está nos assistindo, tá? Um abraço e um bom evento a todos. Tchau. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eduardo Yuba. Eu sou Chief Sales Officer, CSO da Envia by Bus. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de transporte e logística e estamos aqui para atender vocês. Muito obrigado, Envia by Bus. Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Pelos, Head de Tecnologia e Produtos aqui na Envia by Bus.
Eu e minha equipe somos responsáveis por entender o universo das empresas de ônibus dentro do transporte de cargas e de seus embarcadores, para que nós possamos criar ferramentas com tecnologia de ponta, otimizando o trabalho de vocês e trazendo o melhor resultado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Pelege, jornalista, diretor e editor do Diário do Transporte e da Revista dos Transportes da Associação Nacional de Transportes Públicos, da ANTP. Em nome da Praxio, eu tenho a honra de dar as boas-vindas a esse bate-papo, cujo tema é o transporte de encomendas no bagageiro dos ônibus, o novo comportamento comercial das operadoras e as possibilidades diante aí de um evento que muita gente espera, né, uma tradicional Black Friday. Para o bate-papo, queria apresentar, a gente conta com as presenças de Miguel Petribu, que é CEO e fundador da Envia by Bus, e Walter Silva, gerente de negócios da Praxio. Nos bastidores, a gente conta aqui com a equipe de marketing da Praxio, que vai ficar atenta às perguntas do chat, que serão respondidas no decorrer do evento. Como já é costume nesses eventos que a Praxio promove, todas as perguntas e respostas também estarão dentro do e-book que será disponibilizado por e-mail aos inscritos e nas redes sociais. Vamos começar então o bate-bola sem mais delongas. Primeira pergunta vai para o Walter Silva, repetindo, gerente de negócios da Praxio, falando da necessidade que se instalou no mercado, que é pensar na área comercial, Walter, de forma diferente. E é claro, essa pergunta está impregnada aí pela questão da pandemia. Como é que a pandemia impactou esses processos, tanto na Praxio como no mercado de uma forma geral? Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, Miguel, um abraço, Alexandre. Bom, pessoal, a pandemia teve para nós um impacto como para a maioria das empresas. A nossa empresa já tinha uma política de que a cada 15 dias a gente podia fazer um dia de home office. E por ter feito esse preparo antes, até por sorte nossa, desde o dia 16 de março nós estamos em home office. Então isso foi uma mudança de um paradigma tremendo, tanto na área comercial, que houve uma grande diferença, e nós vamos conversar mais sobre isso hoje, na relação entre nós e os nossos clientes prospects, na área do atendimento propriamente dito, que na área do atendimento a gente também conseguiu fazer o nosso pessoal ficar fazendo atendimento remotamente e os nossos clientes não perceberam isso. Isso foi uma coisa muito interessante. Os nossos números até melhoraram. O nosso tempo de atendimento diminuiu, a quantidade de atendimento aumentou e assim por diante. Agora, no que tange ao mercado, a Praxio atua em duas áreas, a área de passageiros e na área de carga. E a área de passageiros, efetivamente, é a que mais sofreu dentro desse período de pandemia aí. Por causa do isolamento social, as empresas foram obrigadas a até parar as suas atividades. Mas isso não implica
através de site, mas a gente viu que o nosso modelo de negócio precisava ampliar para também ser um operador logístico e oferecer esse serviço que os clientes queriam além do mundo digital. Então, o que a Envia by Bus faz? Ela conecta o mercado de encomendas expressas com o ecossistema do ônibus rodoviário. Mas aí você vai perguntar, Alexandre, mas a encomenda de ônibus já funciona há 70 anos. Desde a época lá da jardineira já tinha encomenda em ônibus. Sim, o que a gente fez de diferente foi digitalizar a logística no ecossistema de ônibus. A gente trouxe, com a digitalização, um subproduto que é o Interline, ou seja, a conexão de todo o ecossistema de ônibus, que já tinha na aviação. A aviação toda é conectada através da Interline. Então, a gente trouxe esse modelo de negócios para o ecossistema de ônibus. Então, de uma forma geral, o que a gente faz? A gente, pela intermediação e como operador logístico, a gente aposta no mercado de encomendas leves, aquele de até 30 quilos, que foi amplamente dominado pelo SEDEX nos últimos 40 anos. Por quê? Ele não exige mecanização para carregamento e descarregamento, tanto no middle mile, né, que é dentro do ônibus, como também no first e last mile, que as próprias empresas de ônibus efetuam esse serviço. Muita gente desconhece, mas o ecossistema de ônibus tem uma estrutura muito grande. Resumindo, são 185 empresas de ônibus hoje, que 100 delas já estão conectadas com a Envia by Bus, através do TMS. Antes da pandemia, elas geravam, Alexandre, Walter, mais de 100 mil partidas diárias. Você imagina esse ecossistema, a oferta de carga que você tinha nessas 100 mil partidas diárias em todo o Brasil. São mais ou menos 50 mil ônibus rodoviários fazendo isso em todo o território nacional, 5 mil agências em todas as rodoviárias, 2.500 veículos para fazer o first last mile, veículo leve, Fiorino, Moto, Kombi, Ducato, e que atinge 3.800 municípios. Tá? Então, toda essa conexão desse ecossistema, a gente, então, começamos a empresa em julho de 2019 e viemos fazendo as implantações, o site do varejo, do varejo e também do corporativo, porque a gente também tem clientes correntistas de grande volume que usam o ônibus para o seu middle mile e também para fazer o last mile. Então, a gente pegou no momento que a gente estava em planejamento, mas a pandemia fez acelerar demandas que a gente estava no nosso roadmap para serem lançadas mais tarde e fez com que a gente antecipasse as funcionalidades que a gente já tinha planejado mais para o segundo semestre e tiveram que ser implantadas no primeiro semestre ainda. Você descreveu bem o tamanho desse mercado, né? E como você também lembrou bem, que as pessoas, infelizmente, desconhecem, né? Não só a existência dele, como a sua própria potencialidade, né? É uma capilaridade imensa e que, o mais importante de tudo, que conta com algo chamado frequência, constância, né? Bom, falando disso, a gente sabe que a logística é bem ampla em vários modais. A gente sabe que todos foram impactados pela pandemia e hoje se discute muito sobre o complemento entre esses modais, né? Que foram atingidos de formas diferentes. Walter, diante disso, como você compreende as possibilidades para o setor de encomendas em relação a essa expansão da capilaridade que esse grande mercado de ônibus, que o ecossistema, como diz o Miguel, está trazendo para o negócio? Eu vejo da seguinte forma. O setor de encomendas, o setor rodoviário, do transporte rodoviário que utiliza o bagageiro, ele tem um grande diferencial, que é justamente a frequência e a capilaridade. Miguel falou disso, você falou disso. E se a gente considerar ainda a mudança do comportamento do consumidor, onde ele está caminhando para o e-commerce. Então, esta parte do frete, essa parte do transporte,
é extremamente importante e o mercado é altamente competitivo, mas ele é muito grande. Tem alguns números que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são números de 2019, porque ainda não temos de 2020 conformados. Mas o e-commerce de 2019 faturou 75 bilhões de reais. Na Black Friday, que vem aí agora, o ticket médio é de R$ 608 na compra. O ticket médio durante o ano inteiro, no Natal, é R$ 475. Então, é um mercado rico e que dá para brincar aí com esses números entre 120 e 150 milhões de pacotes ou de entregas. 150 milhões de pacotes ou de entrega. 58 milhões de brasileiros fazem compra uma vez por ano. Então, esses números, 58 milhões, você pode falar assim, mas o cara só faz uma compra por ano. 58 milhões é maior do que a Coreia. Então, o nosso mercado é muito grande. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem um dinheirão em cima da mesa. São 903 mil lojas de e-commerce, pequenas lojas de e-commerce, que não dispõem de toda a infraestrutura necessária para fazer o transporte. E quem é que está melhor preparado para fazer isso? É isso que a gente quer alertar, quer mostrar, quer dizer. Segundo a PayPal Brasil e a Big Data, 8% das lojas são as lojas que faturam acima de 100 milhões. As outras lojas, elas são lojas que fazem pequenas vendas. E são lojas que têm 1 ano e meio, 2 anos de vida. Então, não tem estrutura própria para transportar. Precisa de nós. Precisa de nós para transportar. E esse dinheiro está na mesa. Quem vai pegar esse dinheiro é que é o problema. Então, a ideia da gente fazer esse evento e da Praxio fazer essa parceria com a Envia by Bus é alertar o nosso cliente, que é o transportador passageiro, que existe um mercado significativo para ele buscar. Que é aquele cara que transporta até 30 quilos dentro do bagageiro, que poderia estar transportando no bagageiro e hoje está transportando por outros caminhos, que levam, em casos aí, 4, 5 dias para entregar o que no ônibus poderia fazer de um dia para o outro. Sim. Então, é uma tensão que a gente está tentando levar para o nosso cliente, e a parceria com a Envia by Bus tem essa motivação, é levar volume para o nosso cliente também faturar mais. Walter, aliás, Miguel, o setor logístico estava bem equipado com tecnologia para enfrentar esse desafio que agora o Walter acabou de mostrar aí, o tamanho e a potencialidade dele. Que falta o setor ainda sente em relação a isso? E aí, já tem uma primeira pergunta aqui, querendo saber qual é o contato e o meio de firmar parceria com a Envia by Bus para a operação de First e Last Mile. É um prazer. Essa sua pergunta, depois a gente vai procurar essa pessoa que nos procurou e vamos fazer contato com ele. Ninguém sai daqui insatisfeito, esse é o nosso lema. Então, eu gostaria que você segurasse a sua pergunta, porque a gente falou um pouquinho da infraestrutura do ônibus, quais são os grandes atributos. A gente falou em capilaridade, regularidade, mas eu diria que o ônibus já transporta a carga mais valiosa, que é a vida humana. Ou seja, o ônibus, o veículo, ele não transporta só pacote. Em cima da parte social, você já tem a vida humana. Então, as empresas de transporte, elas dão uma importância muito grande, porque ali está transportando a carga mais valiosa, que é um ser humano, um familiar nosso, um parente, e aquilo faz com que o ecossistema de ônibus seja seguro, controlado, e esse passa a ser também um grande atributo que a gente vê como diferencial. Você falou aí do tamanho do mercado, né, Walter? Mas quando a gente fala de e-commerce,
a gente fala de last mile, aquilo que a gente consegue tangibilizar, aquilo que vem na nossa porta, toca a campainha e você consegue medir o que você comprou online, que chegou na sua casa, se foi dentro das suas expectativas. Se foi abaixo das suas expectativas, se foi em menor prazo, você tem uma expectativa alta. Se o prazo foi superior, você fica com aquela interrogaçãozinha. Mas o que eu quero dizer é que, então, o last mile é o que você mede, porque você fez contato com ele. Mas antes do last mile, tem o middle mile e tem o first mile. Este ninguém vê porque você não fez contato com o ônibus, não fez contato com o caminhão, você só tem contato com o transportador. Então, o tamanho hoje do middle mile, ele é, se não for maior do que esse de last mile, porque tudo acontece antes do last mile. Então, você falou em 75 bilhões, eu não tenho os números aqui, mas as estimativas é que eles sejam superiores a 100 bilhões só entre o middle mile e o first mile. Então, é mercado que a gente agora consegue quantificar, porque até então você não tinha essas estatísticas, e aí todo mundo começa a ver o tamanho desse mercado que não era visível a olho nu, porque a economia estava latente, batendo, e agora, como a água baixou, a maré baixou, todo mundo conseguiu visualizar que o mercado de logística tem uma potencialidade fenomenal, é fabulosa esse mercado. Então, complementando o que você falou do last mile, de 75 bilhões, no mercado do middle mile e do first mile, ele é maior do que esse. Então, as oportunidades estão aí e certamente, voltando para a pergunta do Alexandre, se as empresas estavam preparadas para com tecnologia, não foi essa a sua pergunta, Alexandre? Sim, exatamente. Eu diria que eu acompanho esse mercado, estou há 40 anos, fui 40 anos profissional, executivo de logística, eu vi que as empresas não estavam preparadas. Você pode contar na mão as empresas que se prepararam nesses últimos 5 anos, que investiram em tecnologia. Existia uma preocupação muito grande lá atrás de se preocupar com ativos, caminhão próprio, armazéns, e isso foi mudando, porque hoje o que importa é a informação, é a notificação. Aquela que você compra no iFood, você sabe que horas o cara está virando a chapa do hambúrguer, que horas ele colocou o queijo em cima do hambúrguer. Notificação vale mais do que hoje qualquer coisa, informação. Então, você vê uma migração no comportamento das empresas logísticas, aonde ativo foi muito forte na última década e agora a informação é o que vale, porque é isso que satisfaz a ansiedade do destinatário. Não adianta você ter o caminhão mais moderno, funcionário mais bem pago, se você não consegue dividir com o destinatário a ansiedade dele de saber que horas a carga dele vai chegar. Então, informação hoje é tudo. E as empresas não estavam preparadas e agora virou uma corrida por absorver ou mudar essa estratégia das empresas para incorporar o lado digital como parte integrante das suas atividades básicas, né? Bom, numa dessas você está levantando a bola para a pergunta para o Walter, então. Walter, qual é a importância, portanto, das empresas, neste momento, aproveitarem esse impulso, aproveitarem essa dura realidade que lhes foi colocada na cara e investir em transformação digital? Você acha que há espaço para a convivência de modelos, vamos chamar assim, de analógicos, né, com os modelos mais modernos? Não tenho, não. Eu tenho plena convicção da necessidade da transformação digital. Essa tal mudança comportamental do consumidor, ela nos leva, ela nos empurra para essa transformação digital. Veja, falando do nosso segmento aqui, da área do transporte de passageiro, aquela empresa que, há alguns anos atrás, no tempo que eu ia viajar de ônibus constantemente, eu deixava para comprar a passagem lá no guichê, eu pagava em dinheiro, eu pagava em cheque, eu pagava em...
Isso já não existe mais. O cliente, ele não se digna mais a ir lá comprar a passagem. Ele tem a necessidade de comprar essa passagem aonde ele estiver, da forma que ele estiver. Então, tanto a passagem quanto o transportador de carga, o consumidor, ele já não é mais o mesmo. Nós não podemos mais ficar passivamente esperando o cliente. Nós precisamos ir atrás do cliente. Nós precisamos nos apresentar para o cliente. Nós precisamos nos disponibilizar para o cliente. E entre esses recursos, certamente, o bagageiro de encomenda precisa ser alertado para o consumidor. Porque o consumidor, hoje, quando ele pensa em mandar alguma encomenda, ele fala assim, eu tenho que ir lá no... Pode falar? Tenho que ir lá no correio para fazer isso. Mas ele não precisa mais fazer isso. Porque nós temos serviços que são melhores do que o do correio, mas só que ele não sabe. Nós precisamos ir até ele e dizer para ele o seguinte, confia aqui na minha empresa, porque a minha empresa vai entregar de forma rápida, onde você precisa, conforme você precisa. E nós vamos fazer isso. Agora, deixar de ser passivo e ir buscar o cliente, eu acho que essa é a necessidade. E para fazer isso, não dá para pegar um Zezinho e pegar a malinha e falar assim, vai lá avisar para o cliente. Não, tem que ser digitalizado, tem que usar um marketing mais inteligente, tem que ir para cima. Não dá mais para ser analógico. As áreas comerciais das empresas de transporte terão que se modernizar também. E é algo que o Pitbull falou agora há pouco, né? Ou seja, informação é fundamental, né? O sujeito está na casa dele, sabendo a cada instante o que está acontecendo com a encomenda dele, né? Tudo bem, seu pagamento foi recebido, foi resolvido, seu cartão de crédito passou, maravilha, mas e aí? Onde é que está a minha encomenda? Quando é que ela chega? Em que parte do caminho ela está? E assim por diante. Miguel, na verdade, agora a gente vai voltar um pouco numa pergunta que muitas pessoas fazem, né? Aquilo que você logo de cara e logo de saída falou, né? Caramba, transportar encomenda por ônibus existe há décadas, né? Onde está essa novidade? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que para muita gente que sempre usou encomenda de ônibus, né? E muitas vezes usou de maneira excepcional, né? Ou porque o correio estava em greve, ou porque era uma coisa que podia ser resolvida dessa maneira, as pessoas sempre tiveram que se deslocar até a rodoviária, né? Sempre foi uma coisa mecânica, né? Nunca foi uma coisa que acontece, né? Com a modernização dos próprios correios, né? Apesar que o correio ainda exige que você vá até lá para deixar a encomenda, né? O Last Mile e o First Mile seria a grande novidade desse modelo que a Envia by Bus está apresentando? Muito oportuna a sua pergunta, porque exatamente como o Walter falou, o comportamento hoje do usuário, eu aqui falo só da pequena e média empresa, da grande empresa, porque o nosso foco é mais a empresa. A pessoa física, ele tem outro comportamento, ele é mais consumidor final, mas eu falo porque quem gera demanda é a pequena e média empresa e a empresa corporativa. Então, ajustar essa necessidade para a realidade dele, e aí, como o Walter falou, trazer e disponibilizar que existe um outro canal, é o nosso grande trabalho de divulgação isso, e em eventos como esse, obrigado aí a Praxo, ao Pelé, mas a gente divulgar isso de forma maciça. O Correio, sim, nos últimos 40 anos, todo mundo sabe que o Sedex foi sempre a forma tradicional, o caminho para você despachar a encomenda. E todo mundo sabe onde tem a lojinha do Correio, você vai lá, fica na fila e despacha. O que a gente fez agora, através da digitalização, da compra online, do rastreio, da emissão de documentos fiscais já na sua própria casa, é trazer a rodoviária para dentro da sua casa, para dentro da empresa, porque é isso que é a conveniência que as pessoas querem. Por que hoje o valor do tempo é muito grande? Ninguém quer ficar mais numa fila para despachar uma encomenda. Se você pode fazer tudo pelo seu laptop, pelo seu celular, por que eu vou me deslocar, vou até o outro lado da cidade para despachar uma encomenda? Se eu tenho uma loja
aqui perto ou relativamente mais próxima do que eu atravessar a cidade para despachar a encomenda. Então, além do lado digital que a gente fez e colocou online, a gente também viu a necessidade de montar uma rede compartilhada com parceiros para que você levasse a sua encomenda, se você for levar ela, mais próximo da sua casa. Então, a gente está fazendo parcerias, aí, estudando algumas parcerias com alguma agência de viagem, que tem uma rede muito grande, uma rede de cafés também muito grande. Como não está oficializado, a gente ainda não pode comentar o nome, mas disponibilizar estes pontos de aceitação o mais próximo do remetente do usuário, porque ninguém mais tem tempo a perder. Você quer qualidade de vida, você quer ficar com sua família ou fazendo alguma coisa que você goste, do que ficar numa fila ou se deslocando dentro de um carro para levar uma encomenda até aquela, ou o correio ou a própria empresa de ônibus. Então, a gente está com a rede da Envia by Bus compartilhada, levando a rodoviária o mais próximo do usuário, que este é o grande desafio. E hoje é possível isso graças ao lado digital, parcerias que a gente fez com a Praxio, que permitiu a gente fazer as integrações com os produtos da Praxio de conexão de transporte, né? Então, isso, a pandemia acelerou e trouxe para a visibilidade essa conveniência que não existia antes, né? Walter, o cenário atual em que o isolamento social ainda é indicado, a gente sabe que não vai durar para sempre, mas ele está aí ainda, né? E por mais tempo do que a gente queria. A interiorização tem sido um assunto de discussões na logística e como as empresas se adaptaram com o aumento do volume de cargas e principalmente a necessidade de melhorar a performance nas entregas. O que a gente tem percebido com os números que nós temos para analisar é que o volume de carga não aumentou muito, mas aumentou o número de entregas. O que acontece? As empresas elas já não estão conseguindo fazer os grandes estoques que elas faziam anteriormente. Então, elas estão utilizando cada vez mais e confiando cada vez mais na logística. Então, as empresas de transportes, elas precisaram melhorar a sua performance de entrega, a sua logística de entrega, a sua logística da operação. E isso ela consegue através da integração dos sistemas, como nós fizemos com a Envia by Bus, a modernização dos sistemas, a utilização de recursos tecnológicos que até 10 anos atrás era impossível a gente pensar. Mas hoje, esses recursos tecnológicos estão à disposição das empresas. Então, se a gente falasse de internet há 10 anos atrás, a gente ia falar assim, não, isso é uma elitização. Hoje, não tem um pontinho lá no interior em que não se emita um conhecimento eletrônico. E o conhecimento eletrônico precisa da internet. Então, quer dizer, nós já estamos, de uma certa forma, muito avançados com disponibilidade técnica e nós precisamos agora usar esses recursos para otimizar a nossa operação, otimizar a nossa performance de entrega, trazer essas informações de forma mais rápida para o cliente. E isso as empresas estão agora começando a enxergar como necessidade. E aí é que entra a nossa atividade. A nossa atividade é disponibilizar essa tecnologia, disponibilizar esses recursos para que o nosso cliente possa gerar essa informação para o cliente dele. Então, nós trabalhamos sempre muito focados em olhar a necessidade do cliente do nosso cliente. Então, se eu estiver atendendo o cliente do meu cliente, ele vai estar satisfeito comigo, porque eu estou ajudando ele a manter o cliente dele satisfeito. Entendeu? O cliente do meu cliente. Essa é boa. O cliente do meu cliente. Sim, evidente. Bom, diante disso, né, com essa explosão do e-commerce em função da necessidade do isolamento social, qual a expectativa, Miguel, que você tem para Black Friday e também para o Natal, né? No ano e aí de um recorde. E o envio através dos bagageiros de ônibus,
A pergunta também que se faz, ele é voltado para quais tipos de empresas? Ou seja, que empresas que podem dizer que, caramba, isso tem a ver muito comigo, é o meu tamanho, é o meu perfil. Eu aproveito e Marcos Coelho também emenda uma pergunta aqui provocativa. E o tempo de entrega, indo pelo ônibus, é mais rápido que os correios? Por quê? Boa pergunta. Eu vou pedir a sua ajuda aí, Alexandre, para eu também complementar a pergunta, a fala do Walter. Quando você falou em interiorização, este é o grande papel. O ônibus conecta a capital com o interior. Então, ele começou como papel social, transportando pessoas, que é o que ele faz, que é o core, e aí a gente vê a grande oportunidade que a encomenda tem. Então, a interiorização, junto com as soluções sistêmicas, digitais, que já existem, essa mesmo que a Praxio disponibiliza para um módulo de encomendas, traz duas grandes economias. Depois eu vou responder a tua pergunta, mas queria só explorar esse assunto. O custo. Nós temos, dentro da Envia by Bus, clientes que são transportadores de e-commerce. Eles, junto às remessas, eles são transportadores desses grandes marketplaces. Magazine Luiza, Fast Shop, então eles são transportadores. Então a gente conhece a logística deles e por que eles optaram pelo ônibus. Por quê? Antes do ônibus, eles tinham que mandar um Fiorino para levar a carga para ser entregue numa cidadezinha como Pouso Alegre. São Paulo, Pouso Alegre, 3 horas de viagem daqui, ele mandava Fiorino com seus 400 quilos, 500 quilos, e aquela Fiorino voltava vazia. Hoje não, ele manda com ônibus e paga sob demanda, ele paga por quilo do que ele consumir de peso naquele bagageiro. O ônibus já iria para lá de qualquer jeito. Então, ele é um ganha-ganha, porque ele reduziu o seu custo de middle mile, porque ele só paga por demanda, e aí a empresa de ônibus conseguiu maximizar um espaço que ela não estava fazendo. Então, o custo no transporte foi uma grande redução que as empresas estão vendo, essas empresas corporativas. E também as próprias empresas de ônibus vão começar a enxergar que, através da Envia by Bus, com as soluções de compra, de emissão do CTE na casa dele, emissão da etiqueta do volume na casa dele, ele já leva tudo pronto para a agência. Então, passa a ser um redutor de mão de obra. Em vez de você ter aqueles emissores nas agências apenas para fazer um trabalho repetitivo, você empurra para o remetente, para o cliente, fazer a digitação do CTE, colocando os dados do remetente, dados do destinatário, peso, volume, e você tira uma atividade que até então era feita de forma passiva nas empresas de ônibus. Esse foi um movimento que os grandes players internacionais viram isso há 10 anos atrás e levaram toda a operação deles, eu falo as DHLs, UPS, FedEx, viram isso há 10 anos atrás e levaram essa operação para fazer online. Então, desafogou as lojas com os emissores, porque senão eles falaram, nós seríamos o maior empregador do planeta, se a gente tivesse que ficar contratando gente para fazer emissão. Então, a emissão através das nossas soluções da Envia by Bus passa a ser um redutor de despesa no médio e longo prazo para as empresas de ônibus, porque o cliente já traz tudo pronto. E aí, ou na loja da própria empresa de ônibus, ou na loja da rede da Envia by Bus. E aí eu volto para a tua pergunta, Alexandre, que era a preparação do Black Friday, né? E Natal também que está aí, já. Que está aí. Antes aqui do nosso bate-papo, eu vi um pedido de um cliente nosso, esse que é operador de e-commerce, perguntando para as nossas parceiras, empresas de ônibus, se eles podem absorver o triplo da média que eles tiveram nesses últimos meses. O triplo, nós estamos falando só o dobro. Ele já falou, vocês podem fazer isso? Aí uma das empresas falou, deu aquela gaguejada,
Aí ele falou, você pode me transformar seu ônibus em cargueiro, tirar os assentos e fazer o ônibus como cargueiro para nos atender? E aí eu tive que entrar aqui na nossa reunião, mas eu fiquei curioso, mas exatamente, essa é a demanda que a gente está vendo aí, que eles não querem buscar um caminhão, é fácil buscar um caminhão, mas sabe que se a empresa já faz aquela linha regularmente, ela pode gastar como faz na transporte aéreo, que tira os bancos de noite e aí transporta carga e 6 horas da manhã põe o banco de novo, leva 2 horas para tirar os bancos de um avião, tá? Então, não sei se no ônibus não conheço isso, mas o conceito está aí, a oportunidade está aí, batendo na porta dos nossos parceiros de empresa de ônibus, que já tem o veículo, já tem a demanda ali e o cliente clamando para que ele transporte aquilo. Então, a resposta aí, o que é esperado para o Black Friday? Black Friday e Natal juntou tudo, né, Alexandre? Agora a gente não sabe mais se nós estamos em Black Friday e Natal. A gente só vai lembrar do Natal porque o Roberto Carlos vai fazer aquela chamada. Se não tivesse o Roberto Carlos, show. Lembra que teve Natal, mas a expectativa desse cliente aí, operador de e-commerce, é de triplicar o volume daqui para frente. Bom, a pergunta que você não respondeu, por que o ônibus consegue competir com o correio na questão da velocidade do tempo? Muito boa pergunta. Por quê? O ônibus tem todo o modelo do logístico tradicional, radial, do ponto central para o interior que o correio faz, ele faz uma vez por dia. Quando você fala de ônibus, o ônibus tem um papel social, então tem várias partidas por dia. Você pega o eixo São Paulo-Campinas, tem para mais de 100 partidas por dia só nessas duas cidades, nas duas cabeceiras. Então, você tem ônibus no pico, de hora em hora, de 15 em 15 minutos. No eixo São Paulo-Rio, você chega a ter mais ou menos 70, 80 partidas diárias, se não for mais, entendeu? Então, o ônibus tem um papel muito grande, as empresas de ônibus estão vendo que elas agora... O middle mile não é só mais o middle mile importante. Levar de rodoviária a rodoviária já faz isso há 70 anos. O que você tem que fazer agora? O first mile e o last mile tão bem quanto você faz o middle mile. É isso que faz esses grandes players internacionais excepcionais. O que faz uma DHL, uma FedEx, UPS excepcional? Porque eles fazem o first e o middle mile com excepcionalidade total. Algumas têm avião e outras usam aviação convencional, mas o ônibus já está aqui no Brasil incrustado em 3.800 municípios e fazendo isso diversas vezes por dia, né? Então, a pergunta é por que o ônibus faz? Ele já tem, as empresas de ônibus que são nossas parceiras, muitas delas já têm frota própria para fazer o first mile, last mile. Muitas pessoas desconhecem isso. Caminhões próprios, motos, fiorinos, e eles têm já essa estrutura. Agora, eles vão se preparar para se receber essa demanda, que é o que vai vir através da digitalização e, como o Walter falou, do conhecimento que a gente vai fazer por divulgação no Google, lives como essa, divulgação que começa a dar um awareness, uma visibilidade para aquele pequeno e médio lojista. Vou dar um exemplo, se me permitir, Alexandre. Você fala de Aparecida. Todo mundo já foi em Aparecida porque todo mundo foi pagar um pecado lá, né? E aí você foi em Aparecida. Eu não foi. Mas você já viu a quantidade de lojas que tem lá em Aparecida, que vendem terço, artigos religiosos? Aqueles artigos têm que chegar em Aparecida de alguma forma. E são feitos em fábricas no Brasil todo e tem que chegar ali. Eu dou outro exemplo, como é que o ônibus já funciona para pequena e média empresa de forma sistêmica no Brasil todo. Todo mundo já quebrou um carro e você leva o seu carro no mecânico. Aí você chega lá, radiador furado. Ele fala, não tem estoque. O que ele faz? Ele compra na capital um radiador,
pede para despachar no ônibus e ele vai na rodoviária, lá na cidadezinha que ele mora, retirar o radiador. Então, o ônibus já tem um papel de transporte de encomenda que ele já atende esse pequeno e médio empreendedor, a pequena e média empresa. Só que ele não faz isso digital. Tenho certeza que se o mecânico, o dono da oficina mecânica, puder fazer no laptop, pedir o pedido dele e a empresa de ônibus fazer porta a porta, ele não tem que sair da oficina dele, ele continua consertando o carro e alguém vai entregar isso no dia seguinte, porque é o prazo que as empresas de ônibus vão conseguir fazer. Então, a conveniência está aí, a digitalização permitiu, e o ônibus tem essa característica de fazer o first last mile, só não é conhecido. Né? O Valmir Colodrão, que é o CEO da Praxio, meteu a colher aqui na conversa, mandou não foi nem uma pergunta, ele mandou um testemunho aqui em relação à pergunta que você acabou de responder. Né? Ele disse que mandou pelos Correios um envelope de São Bernardo do Campo para Caxias do Sul, pagou R$ 55,60. Previsão de entrega, 7 dias úteis. Se fosse pelo ônibus, chegaria no mesmo dia, com valor extremamente mais baixo. Bom, tudo muito bem, tudo muito bom, mas vem a pergunta, Walter. E o marketing e o comercial das empresas? As duas áreas aí que vivem se digladiando, né? Mas que são tão opostas quanto necessárias para o sucesso de qualquer negócio. Estão preparados para aproveitar essa onda de novas possibilidades? A empresa de transporte, como um todo, eu acho que ela está aprendendo isso agora. Está aprendendo a buscar cliente agora. Como há 70 anos esse negócio já existe, o pessoal está acostumado o negócio está bom. Por quê? Porque está chegando muita carga aqui. Como se o volume de carga dependesse só daquelas pessoas chegarem até nós. Hoje, não só os passageiros não são mais passageiros, são clientes. São clientes. E o cliente precisa ser atendido na sua demanda, na sua necessidade. Então, não só os passageiros, como também o embarque de carga precisa ser atendido de uma forma diferente. Ou seja, nós temos que atentar para a concorrência. Eu gosto da expressão, tem dinheiro na mesa. Quem vai pôr a mão nesse dinheiro é aquele que apresentar a melhor condição para fazer isso. E o marketing e o comercial das empresas precisam atentar para isso. O marketing para se fazer presente. E o comercial para estudar a melhor forma de preço e de condição de pagamento que se espera. A operação também é importante. 20% das reclamações do Reclame Aqui na Black Friday do ano passado estavam relacionadas a transporte. Atraso de entrega, falta de entrega, entrega com problema, com avaria. 20% das reclamações. 20% das reclamações estavam envolvidas no transporte. Nós, do transporte de passageiro, de bagageiro, nós temos uma oportunidade gigante para ganhar um mercado que nós estamos perdendo. É esse dinheiro que não está lá. E, infelizmente, hoje, as empresas estão começando ainda a atuar dentro dessa área. Então, são raras as empresas que se apresentam na mídia, nas redes sociais como prestador de serviço. São raras as empresas que fizeram uma tabela especial para esse período de Black Friday. Você imagina o triplo de mercadoria voltando ali e eu não estando preparado para isso. É muito dinheiro na mesa, gente. Nós precisamos atuar. Então, o nosso cliente, o cliente Praxio, ele pode contar conosco, com nossos recursos, com a nossa tecnologia para ajudar nisso aí. Mas ele também vai ter que fazer a parte dele lá, que é se apresentar para o mercado, porque o mercado está aí. Sim. Como você colocou bem, né? Eu particularmente, que viajo de ônibus há mais de 50 anos, sei muito bem como mudou a relação da empresa com o cliente, no caso, eu, cliente, né? Hoje em dia, você acaba escolhendo
caminhos, por exemplo, São Paulo-Campinas ou São Paulo-Ribeirão Preto, com a viagem mais longa, você acaba escolhendo aquela companhia que te dá não só o melhor preço, mas principalmente entretenimento a bordo, né? Que você possa ter um maior conforto, que você possa ter algum tipo... né? Exatamente. Então, a questão do entretenimento passou a fazer parte desse mundo e agora, na questão das encomendas, também passa a ser uma necessidade. E aí, para a gente poder, já fechando a nossa live aqui, falando em tecnologia, seria legal você falar um pouco, então, Miguel, sobre a plataforma Envia by Bus, que é essa realidade que torna tudo isso que estamos falando em algo prático, em algo real, em algo concreto. Explica para a gente um pouquinho mais como funciona essa plataforma. Obrigado, Tino. A plataforma, a gente concebeu ela para você fazer em casa uma compra como você faz com iFood ou compra uma mercadoria, um eletrodoméstico. Claro que quando você compra encomenda, é diferente de você comprar uma passagem, porque na passagem você não pergunta o peso da pessoa, né? Graças a Deus. Mas quando você traz essa atividade para dentro, em nome da empresa de ônibus, você tem que preencher todos os dados que vão ser validados pelo Cefaz, que você está emitindo um CTE em nome da empresa de ônibus. Então, isso tudo tem validação do Cefaz, nossa, que você pede para o próprio remetente fazer isso em casa, os dados do remetente, CNPJ, CPF, destinatário, peso, volume, valor, número da nota fiscal, ele tem que arrastar a chave da nota fiscal. Então, e tudo isso leva, então, no varejo, a um leilão das empresas que vão fazer aquele trecho, daquele CEP para aquele CEP, e dentro da modalidade que você optou. Se você quer rodoviária, é uma modalidade, se você quer porta a porta, é outro, e com isso aparecem as empresas, seus respectivos preços e seus respectivos prazos. Você escolhe a empresa, qual você tem afinidade ou gosta da bandeira, e clicando ali, pede para você pagar tudo online. Você põe seu cartão de crédito, ele bate lá no subadquirente, na empresa do cartão, e em instantes, microsegundos, devolve para você que a compra foi aprovada. Com isso, você então começa a emitir o CTE, que é o documento de transporte, ali na sua impressora, atrás de você. E na sequência, além de imprimir tudo em A4, porque aí você facilita, hoje todo mundo tem uma impressora A4, você não precisa daquelas impressoras térmicas, então você imprime na sua residência o CTE, o documento de transporte, as etiquetas de volume também já impressas em papel A4, para que você pegue aquilo tudo e junto com a sua nota fiscal e leve ou na loja da Envia by Bus ou na loja da empresa de ônibus que for mais próxima de você. Essa é a parte digital. Você tem a parte física, que você vai na loja. E ao chegar na loja, a gente disponibiliza para as empresas de ônibus um aplicativo que a gente cede, você baixa no Google, que os funcionários das empresas de ônibus registram os códigos de ocorrência, aceitação, embarque, você põe o prefixo, tira foto da carga embarcando, tira foto da carga desembarcando no destino, e por sua vez, quando você entrega a mercadoria, o motorista, o funcionário da agência, ele tira foto do destinatário e aquilo tudo sobe no site. Então, você chega a ver a foto do destinatário, latitude, longitude, RG, se tiver um carro, você tira a placa do carro, enfim, você dá para o remetente do destinatário toda uma segurança que você não tem que ligar mais. Cadê minha carga? Já chegou aí? Isso já não existe, porque ela vem de forma ativa, você não tem que mais procurar, e é isso que a gente deu para os nossos parceiros. Então, a plataforma para o varejo, esse que é o mecânico, aquele pequeno lojista que compra esporadicamente, ele faz isso pela plataforma. No cliente correntista, ele quer um pouquinho mais. A gente fornece também, da mesma forma que é o aplicativo, você tem um dashboard que você vê toda a volumetria, todos os transportes, todos os despachos que ele fez. E ele, então, como é por cor,
você fica vendo, se tiver verde, foi feito o embarque, se tiver verde, fez o desembarque, se tiver vermelho, é porque não fizeram o desembarque. E como aquele dashboard ele é disponível por login para a agência de destino, para o gerente da transportadora, para o próprio cliente, todo mundo fica em cima da mesma tela cobrando uma performance e ninguém precisa falar nada, entendeu? Então, a gente deu funcionalidades para o grande cliente corporativo, nós temos esse cliente, transportador de e-commerce, que chega a ter 60 destinos diariamente usando o ônibus. Então, ele não tem tempo para ficar falando com 15 empresas de ônibus. Ele vê numa única plataforma, escolhe essa aqui que é o sul de Minas, essa aqui é em Porto Alegre, essa aqui é na Bahia. Então, o que tiver na exceção, ele vai... como a própria empresa de ônibus está vendo a performance, não precisa nem ele ligar, porque a gente tem um chat na própria plataforma que ele fala com a empresa de ônibus por chat. Então, todo mundo está online. Então, são funcionalidades que a gente trouxe para simplificar a vida e quando você fala em conectividades, aí com a parceria com a Praxio, o módulo da web encomendas da Praxio foi que permitiu a gente conectar com ele sistemicamente e com as TMS das empresas de ônibus, clientes da Praxio, para que a gente tivesse essa digitalização, essa informação em tempo real, que bate lá no Cefaz, volta em tempo real e permite a gente subir as ocorrências e disponibilizar para o usuário, que é o que ele quer, tirar a ansiedade dele. Tudo isso é para duas coisas, para levar a rodoviária para dentro do escritório do cliente e tirar a ansiedade dele com informações. Então, todo esse exercício tem como produto levar a rodoviária para dentro do escritório e disponibilizar informação para ele, ou no laptop ou no celular. Walter, agora olhando para os clientes da Praxio que estão ouvindo essa conversa e falam, caramba, estou interessado em implantar o Envia by Bus. Né? Quais são os investimentos necessários para isso? Afinal de contas, seria foco de novas receitas aí para as empresas de transporte de ônibus de passageiros. Não só os clientes da Praxio, mas aqueles que ainda não são, fiquem à vontade, podem chegar até lá. Na verdade, o nosso software ele abrange todas as áreas administrativas e operacionais e comerciais da empresa de transporte. A nossa parceria com o Envia by Bus, ela foi feita essencialmente no nosso módulo de encomendas, mas não para ali no módulo de encomendas. No módulo de encomendas, Miguel explicou bem, mas só que nós ainda temos para trabalhar a área fiscal, a área contábil, contas a receber. Então, toda essa área está envolvida dentro do nosso sistema único, que com essa integração que se tornou possível agora, a gente procurou trazer o quê? Mais receita para o nosso cliente. Então, quando a gente fez essa parceria com a Envia by Bus, nós olhamos para a Envia by Bus e falamos assim, opa, meu cliente pode ganhar mais dinheiro. Então, o custo para que aquele que já é nosso cliente dentro do nosso ambiente é zero. Porque o que nós queremos é trazer mesmo mais movimentação para ele. Ele tem que atualizar o sistema, nós temos uns recursos novos no novo encomendas, tem que fazer algumas pequenas mudanças, mas isso não gera custo para a empresa. E para aquelas empresas que ainda não são nossos clientes, além da integração já nativa com o Envia by Bus, tem toda a retaguarda que é atendida hoje para mais de 2.000 clientes, que são aqueles clientes que utilizam os nossos recursos, os recursos da Praxio. Né? E para falar com a gente, é só mandar um e-mailzinho para o marketing@praxio.com.br, que a nossa equipe comercial vai chegar até você aí para poder te levar todo o esclarecimento necessário. Bom, gente, estamos chegando aí ao fim do bate-papo. Queria lhe agradecer muito o convite da Praxio por mediar esse bate-papo, participar desse evento, aprender bastante com vocês dois também.
E agora, né, aquilo que você queria falar e não falou, ou aquilo que você acha que precisa ser reforçado, cada um de vocês tem 1 minuto para a gente fechar esse nosso bate-papo. Começando pelo Miguel. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Walter. Acho que a mensagem para ficar aqui é: a Envia by Buzz vai trabalhar incansavelmente para a gente disponibilizar funcionalidades para trazer esse usuário que foi mais e frequente usuário cliente que teve no Sedex, para ele vir conhecer essa nova modalidade de envio de encomendas através do ecossistema de ônibus. A gente tem certeza que ele vai se encantar com o que ele vai encontrar aqui, porque a gente disponibiliza para ele a conveniência, a gente conhece, entende a dor dele, e com isso, com as funcionalidades, a gente consegue dar para ele, ressaltar o que ele mais quer, qualidade de vida, para ele usar o tempo dele em outras atividades e tirando dele atividades físicas que ele fazia que não adicionavam valor no dia a dia, no cotidiano dele. Então, a Envia by Buzz está aqui com um parceiro, com experiências, um time de tecnologia próprio, profissionais com experiência no mercado de tecnologia e da operação, que estão aqui para criar esse novo canal e fazer com que a encomenda seja competitiva para, no final, satisfazer o cliente final, que é o que interessa aqui. Walter, obrigado. Miguel, obrigado pela companhia, Alexandre também. E eu queria agradecer a participação de todos que nos assistiram e que irão assistir posteriormente e dizer que a parceria que a gente está mostrando hoje com a Envia by Buzz, ela vem mostrando uma mudança da Praxio. A Praxio, há algum tempo, estabeleceu que nós seríamos e seremos e somos um hub de tecnologia. Então, como nós vivemos, o nosso trabalho é transporte, nós vivemos dentro da empresa de transporte e nós estamos entranhados dentro da empresa de transporte em todas as áreas, nós entendemos que nós precisamos também ser esse elo de comunicação com as novidades. Então, nós estamos abertos para isso, nós temos uma equipe de pesquisa que pesquisa constantemente novos recursos para fazer esta integração além do ERP, que, modéstia às favas, é o melhor para o segmento de transporte. Todavia, nós sabemos, e nós temos trabalhado para isso, que o mundo ele não está só dentro da empresa, ele está também do lado de fora. E nós somos e queremos ser cada vez mais esse hub de tecnologia, onde nós vamos trazendo essa integração para trazer para os nossos clientes a possibilidade de obter o melhor das tecnologias com o menor custo possível. Conte conosco, o nosso lema é: pode contar. Bom, gente, mais uma vez, então, agradecendo o apoio da Marise e da Flávia, que ficaram aí no backstage, dando uma força no chat. Queria agradecer aos meus amigos, agora amigos, né, o Walter e o Miguel, e ao Colodran, que me propiciou mais essa oportunidade de participar de um evento produzido pela Praxio. Agradeço a todos vocês, uma boa tarde, e tenhamos todos aí um ótimo fim de semana, né? Fim de semana já está chegando perto. Obrigado. Obrigado a todos. Abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau.